Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Jornalistas, estudantes e professores comentam a decisão do STF que declarou inconstitucional a exigência do diploma para o exercício da profissão. A aposentadoria espontânea e as consequências no contrato de trabalho você confere no Fique Sabendo. A responsabilidade social do magistrado é o tema do nosso quadro de entrevistas. Jornalistas, estudantes e professores comentam a decisão do STF que declarou inconstitucional a exigência do diploma para o exercício da profissão. Até que ponto a medida afeta a carreira e o dia a dia do jornalista? Para os estudantes, o diploma será o diferencial na hora da contratação. O curso superior, ele é um diferencial, sim, e a faculdade, ela engloba formação ética, formação humanística. Quem fizer o curso vai ter uma vantagem na hora de ser contratado, porque as grandes empresas com certeza vão continuar querendo qualidade. Quem tiver o diploma vai ter um diferencial, já vai começar com diferencial na carreira, porque a empresa jornalística que ela tem realmente compromisso com a sociedade, o compromisso social, ela vai querer o melhor profissional para ela. Esta coordenadora de curso acredita que a procura pela graduação não vai diminuir e que o caminho é a profissionalização. Nós já tivemos uma experiência, dessa não obrigatoriedade durante um tempo, de 2001 a 2005, e o que nós podemos perceber? Que isso não afetou na criação de novos cursos de jornalismo. Eu acho que a tendência é de se buscar ainda mais a profissionalização desse campo. A exigência do diploma é principalmente vinculada a isso, a institucionalização das práticas, a discussão sobre essas práticas, a reflexão sobre essas práticas, e isso só se faz na universidade. A decisão do STF causou polêmica entre os profissionais da área. Para uns, o diploma é garantia de qualidade e ética na profissão, e para muitos, a falta do diploma não é empecilho para o exercício da atividade. Nenhum empresário que tenha o interesse de ter lucro e vender o seu produto com qualidade, vai poder abrir mão do profissional que é formado, porque do contrário ele vai pegar amador que não sabe fazer e o seu produto vai cair em descrédito e vai perder leitor, vai perder ouvinte, vai perder telespectador e com isso ele perde dinheiro. Nós jornalistas estamos convencidos de que sem a gente não se faz um bom jornalismo. O sindicato, como sempre, como ontem e hoje, representa os jornalistas profissionais formados com o devido diploma de curso superior em jornalismo. Não reconhece outro tipo de profissional. Agora, os ministros tiveram uma ideia deturpada do que é fazer jornalismo e do que é exercer a liberdade de expressão. O que muda é o conceito de que necessariamente não precisa ser jornalista para gerar conteúdo através do rádio, jornal, televisão, internet já demonstra isso, certo? Várias pessoas que não são jornalistas e que têm seus blogs. Hoje vai ser necessário o quê? O talento. A pessoa escrever com qualidade, saber sintetizar um texto. Nós podemos ter aí um economista escrevendo sobre economia, certo? Um advogado escrevendo sobre direito e justiça, um médico escrevendo sobre saúde, entendeu? E os jornalistas também escrevendo sobre isso e principalmente fazendo a cobertura do factual. Mas não pode ser restrito, os meios de comunicação não podem estar restritos única e exclusivamente a uma categoria que passou 5 anos na faculdade e pode escrever sobre tudo, sobre todos. As empresas ainda vão buscar por jornalistas com formação e qualificação profissional. É o que pensa o editor-geral de telejornalismo da mais importante empresa de comunicação do estado de Goiás. O jornalismo permite essa liberdade do exercício da profissão por alguém que não tem o diploma de jornalista. Nenhuma empresa jornalística preparada, competente, séria, abre mão de contratar aquele jornalista formado. Agora, também não é correto você impedir um talento que porventura exista e você fala, não, você não tem o diploma, você não pode escrever, você não pode apresentar uma coluna, você não pode ser um crítico de cinema, porque você não tem o diploma de jornalista. Quero sempre deixar claro que toda empresa que se preza vai buscar o jornalista formado. O presidente da Agoerte tem a mesma opinião. Não existe uma tendência de mudança na contratação de jornalistas. Eu acho que as empresas de comunicação que pretendem continuar fazendo boa comunicação, obviamente, vão buscar contratar profissionais jornalistas que tenham formação, que tenham boa qualificação profissional,
para preencher os seus quadros de empregados, de comunicadores. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ainda não tem uma posição sobre como será emitido o registro profissional para o jornalista. Como o Ministério do Trabalho não foi notificado oficialmente, nós ainda não sabemos quais são os procedimentos a serem adotados para o registro profissional de jornalista, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria espontânea requerida pelo empregado não rompe o contrato de trabalho. Veja no Fique Sabendo desta edição. Muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência se o trabalhador, ao requerer sua aposentadoria junto ao INSS, teria que desligar-se do emprego. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu em definitiva a questão e entendeu que a aposentadoria espontânea não implica o fim do contrato de trabalho. Para isso, teve que declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT. De acordo com o Supremo, não se pode interferir na vontade do empregador em manter o vínculo empregatício com o trabalhador. O contrário resultaria em uma nova modalidade de dispensa arbitrária ou sem justa causa, sem indenização. O juiz Eduardo Tadeu Tom explica que se o empregado continuar no emprego após sua aposentadoria espontânea e posteriormente for dispensado sem justa causa, terá direito às verbas rescisórias correspondentes a todo o pacto laboral. A indenização não se restringe a incidir sobre os depósitos do FGTS posteriores à aposentadoria. Isso porque o Supremo entendeu que, como a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, o contrato é uno. Ele existe desde a admissão do trabalhador até o momento em que ele é dispensado pelo empregador ou pede demissão. Como a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, é devida a indenização de 40% sobre o valor de todos os depósitos efetuados na conta vinculada do trabalhador desde a sua admissão e não a partir da data em que se aposentou espontaneamente. Confira no próximo bloco entrevista com o juiz Edson Vacari, que fala sobre a responsabilidade social do magistrado. Voltamos já. Juízes são agentes políticos que têm a responsabilidade de julgar demandas judiciais caracterizadas, na maioria das vezes, por conflito de interesse entre pessoas, aplicando a lei ao caso concreto. Mas será essa a única função dos magistrados? Hoje é cada vez mais comum os juízes se envolverem em questões socioeducativas e engajarem-se em campanhas com o objetivo de assegurar a cidadania e a dignidade da vida humana. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o juiz Edson Vacari, que é coordenador no estado de Goiás do programa Trabalho, Justiça e Cidadania e do programa Educação para o Estudante Trabalhador. Doutor Edson, obrigada pela presença. Agradeço. Doutor Edson, a imagem que muitos ainda têm de que o juiz é um ser recluso, fechado no seu gabinete, que só fala no processo, ainda prevalece? Na minha opinião, não. Em razão de que há necessidade de, ao menos, o juiz passar para a sociedade as suas atividades, o que ele tem feito, né, e como ele desenvolve o seu trabalho. Mas as pessoas ainda sentem um certo distanciamento, eles têm o magistrado como algo até a figura do magistrado como algo que está um pouco distante deles, até um desnível, vamos dizer, não sei se até pela questão do próprio cargo, né, que também pode acarretar isso. Esse distanciamento é necessário? É necessário para uma proteção da atividade do juiz, uma proteção pessoal. Nesse aspecto, sim, há uma necessidade de distanciamento. Mas o juiz tem essa necessidade de se abrir para a sociedade para informar suas atividades, né, o desempenho que ele tem no seu trabalho, né, e prestar as devidas informações a respeito do que ele está fazendo. O
senhor acha, por exemplo, um magistrado conceder entrevista? Alguns são meio reclusos, não gostam muito de falar com a imprensa. Isso facilita ou dificulta o trabalho deles? Na minha opinião, facilita, porque ele pode muitas vezes tirar dúvidas da sociedade. O que está proibido é o magistrado se referir a um processo que está em julgamento ou se referir a um processo que está em julgamento por outro colega. Isso o magistrado não pode fazer numa entrevista ou em qualquer outra situação. Mas ele procurar solucionar dúvidas das pessoas na aplicação do direito, isso é importante para que ele dê as entrevistas e participe de outras atividades. O que tem levado os magistrados, hoje é cada vez mais comum, os magistrados se engajarem em programas de atendimento social. No caso do senhor, por exemplo, o senhor é coordenador do programa Trabalho, Justiça e Cidadania e também do programa Educação para o Estudante Trabalhador. O que leva o magistrado a também trilhar esse caminho de ação social? O magistrado ele já tem uma carga de trabalho alta, né? E pessoalmente ele acaba desenvolvendo algumas outras atividades como uma outra pessoa normal, que profissionalmente ele é um magistrado, mas ele também desempenha outros papéis, né? Então, desse ponto de vista, essas atividades do magistrado na verdade, é uma atuação pessoal e não na atividade de magistrado propriamente dita. Esse sentimento não é só parece que não é individualizado. As associações de magistrados, no caso a Matra, a Anamatra, têm realmente desenvolvido muitas ações no sentido de conscientização da sociedade, desenvolvendo campanhas. A AMB faz muitas campanhas pela adoção e outros exemplos podem ser citados. Isso seria um sentimento já da categoria? Sim, é uma atividade. Por exemplo, o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele foi desenvolvido pela Anamatra e todas as Amatras, que são as associações regionais de magistrados no Brasil, estão desenvolvendo o programa. Então, em razão disso, nós mantemos contato com os professores, com os alunos da rede pública principalmente, né? E levamos conhecimento de direito, de cidadania, de ética para os professores e para os alunos. Esse trabalho ele tem uma continuidade? Qualquer pessoa que queira, uma escola que queira participar, é aberto? É só escola pública ou escola particular também pode participar desse programa? Nós montamos aqui no âmbito da Amatra da 18ª Região um núcleo que é composto por magistrados, por membros do Ministério Público do Trabalho, por servidores do Ministério do Trabalho e também integrantes do IGT, que é o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Então, cabe a esse núcleo, que de forma coletiva, levar esses alunos da rede pública, que foi a nossa opção, né, essas noções de direito, ética e cidadania. E a opção pela rede pública e pelo nível médio é que já são alunos que estão com idade próximas a entrarem no mercado de trabalho, né, ou que já estão no mercado de trabalho. No período noturno, por exemplo, nós encontramos os alunos do EJA, a Escola de Jovens e Adultos, né? Já são pessoas que estão no mercado de trabalho, conseguem compreender melhor o direito, né, e as noções de ética e cidadania. Então, é isso que é importante. E como tem sido o desenvolvimento do programa Trabalho, Justiça e Cidadania aqui no estado de Goiás? O primeiro programa que nós fizemos, desenvolvimento do programa, se baseou numa escolha de uma escola. Houve uma indicação por parte da Subsecretaria da Educação de Aparecida de Goiânia. Depois nós fizemos uma reunião com os diretores da escola e com os professores. Entregamos a cartilha do trabalhador em quadrinhos para serem entregues para os alunos. Depois, já tendo os alunos a cartilha, nós fizemos palestras com os alunos, encontros, né, juízes e os integrantes do núcleo. Esses alunos trabalharam as noções da cartilha com os seus professores de cada matéria, nível médio, né? E por fim, houve a culminância, onde os alunos fizeram teatros, jograis, cartazes, né? E fizeram exposições a respeito do que aprenderam na cartilha do trabalhador. E esse foi o primeiro programa. Já o segundo,
Nós primeiro preparamos os professores, capacitamos os professores por meio de educação à distância. Houve um curso ministrado por juízes, procuradores do trabalho. A intenção era formar multiplicadores. Multiplicadores, entre os professores, isso. E também do Ministério do Trabalho, né, o núcleo que participou desse curso à distância. Nós tivemos um encontro presencial com esses professores. Depois nós entregamos as cartilhas e aí seguiu a sequência normal do programa, com as atividades com os alunos e, por fim, a culminância. Então, houve uma melhora, na minha opinião, a respeito do desenvolvimento desse programa em razão da inclusão do curso à distância. E o interessante é que esse curso ele pode ser acessado pelo Brasil todo, né? Basta que entrem em contato conosco na Amatra, né? E esse curso pode ser acessado e nós desenvolvemos para todos os professores do Brasil. Isso que é importante. Eu gostaria que o senhor comentasse como tem sido a aceitação da sociedade, dos estudantes, com relação a essas palestras, a esses cursos que estão sendo ministrados. Mas eu gostaria que o senhor comentasse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a função social dos magistrados, com o juiz Edson Vacari. Doutor Edson, o senhor falou que está ministrando vários cursos, palestras, formando professores multiplicadores. Como a sociedade e os próprios estudantes estão respondendo a esses cursos, a essa iniciativa dos magistrados? Muito importante, eles estão aceitando muito, estão muito felizes com esses cursos e palestras. A nossa opção pelo formato à distância do curso para os professores também houve uma resposta a um questionário que nós fizemos e 100% optou pelo curso à distância, porque esse curso estava disponível 7 dias por semana e 24 horas por dia para eles, ou seja, eles podiam optar por a qualquer momento desenvolver o curso. Era uma atividade assíncrona, ou seja, aquele contato com os tutores poderia se dar a qualquer momento e os tutores também respondiam na medida que havia a pergunta e em outra oportunidade também. Né? Então, essa opção pelo curso à distância foi muito interessante e os professores gostaram muito. Né? E também a sociedade que participa na escola, que são também parentes e familiares de um modo geral, por ocasião das palestras e da culminância, gostam muito e ficam muito satisfeitos. Mais ou menos, as palestras que o senhor proferiu nas escolas neste ano, mais ou menos teve um público de quantas pessoas? A primeira palestra, nós tivemos um público de 450 pessoas. Isso, né? Só de estudantes ou também de familiares? A maioria de estudantes e também pessoas que compõem a comunidade ali da escola. Que vão para ver essas noções de direito do trabalho, de cidadania? Sim. Além das palestras, depois nós abrimos oportunidade para questionamentos e sanar dúvidas a respeito do direito do trabalho. E quais são as perguntas mais frequentes? De um modo geral, a respeito de verbas trabalhistas e a sua responsabilidade do trabalhador perante o empregador. Eu tenho notado que o trabalhador tem essa consciência e ele quer saber qual é a sua responsabilidade perante o empregador e não saber apenas o que é o seu direito, né? Então, ele tem essas duas situações, da sua responsabilidade e também do seu direito. No projeto de culminância, antes da entrevista, eu havia comentado conosco que os estudantes responderam tão bem que até quem não gostava de determinada matéria passou a gostar, foi isso? Sim. Um aluno, segundo constava na escola, ele não era um bom aluno na área de matemática, né? Mas depois, por ocasião da culminância, ele quis fazer uma atividade de cálculo de verbas trabalhistas, e o professor não queria, porque ele não era um aluno com notas razoáveis, né?
Ele disse o seguinte, que sim, aluno bom de nota em matemática ele realmente não era, mas ele gostava e sabia calcular as verbas trabalhistas. E foi muito bom. E conseguiu? Conseguiu. Parece que também, assim, o que possibilita nesse programa é a diversidade de conhecimentos. É a justiça, é o direito, é na geografia, na história, na matemática. É dessa forma que é interdisciplinar as palestras ou o propósito do conhecimento ser utilizado nas disciplinas da própria escola? O que é interessante é que o direito do trabalho ele está inserido em todas as atividades da vida. Tudo. História, geografia, matemática, português. E até mesmo para a realização de teatros, jograis, cartazes, há necessidade daquela atividade do professor que trabalha nesse ramo, né? Portanto, toda a escola se entra nesse clima de atividade de culminância, né, com todos os temas que envolvem o direito do trabalho e podem envolver o direito do trabalho. No caso, parece-me que a Justiça do Trabalho seria aquela que mais procura, ou pelo menos aparentemente, se aproximar do cidadão. Seria a justiça mais aberta. É isso? Essa é uma impressão? Ou será que a Justiça do Trabalho foi a primeira a tentar essa proximidade? A Justiça do Trabalho tem esse perfil, tem essa característica, né? Ela tem uma ação muito importante para a pacificação social. Mas o que é interessante é que quando uma pessoa fala que vai procurar os direitos, via de regra, ela está se referindo à Justiça do Trabalho. Então, essa expressão, procurar os direitos, quando se ouve isso, via de regra, ela está se referindo à Justiça do Trabalho. Então, dentro desse aspecto, sim, né, ela tem essa abertura para a sociedade. O senhor também tem participado, tem feito palestras para os estudantes universitários do curso de Direito. Como tem sido isso? Esse é um programa desenvolvido pelo Tribunal, magistrados e servidores, que nós apresentamos palestras de temas jurídicos para os estudantes. Nós apresentamos um vídeo institucional, depois uma palestra e depois nós conduzimos os estudantes a uma visita, seja um gabinete de desembargador ou a uma vara do trabalho. Qual o objetivo dessas palestras? É que os estudantes conheçam a Justiça do Trabalho e também tenham já um aprendizado a respeito do direito do trabalho ou processo do trabalho por ocasião das palestras, onde podem tirar dúvidas, né, a respeito do tema. Bom, agora fica a pergunta. O que o magistrado recebe em troca quando ele participa de uma ação social, quando ele tem contato mais próximo com o cidadão ou com os estudantes? O magistrado, participando dessa atividade, ele colabora com a sociedade. É uma atividade pessoal dele, né? Não é uma função institucional, mas é uma atividade pessoal dele. Então é isso que move o magistrado, né, o profissional. Uma satisfação pessoal. Sim. E acaso, quem quiser, o diretor de escola, são escolas estaduais, né? O programa é destinado basicamente para segundo grau. Sim, né? Em razão... Nível médio, né? Nível médio. Em razão da idade dos alunos que estão próximos, já está próxima do mercado de trabalho, né? Ou já estão no mercado de trabalho. E o diretor de escola que quiser que esse programa chegue também aos seus estudantes, aos estudantes matriculados naquela escola, o que ele deve fazer? Ele tem que entrar em contato com a Secretaria de Educação, que nós mantemos convênio por meio da AMATRA, isso em relação ao programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Em relação ao curso de Educação à Distância, pode entrar em contato com a AMATRA da 18ª Região. E no caso, essa formação do curso do professor à distância, as informações básicas que são repassadas para esses professores, quais seriam? Informações do Poder Judiciário, Direito do Trabalho, funcionamento e atribuições do Ministério Público do Trabalho e da mesma forma em relação ao Ministério do Trabalho. Tudo voltado para o direito do trabalho, ética e cidadania. Doutor Edson, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.
Olá, no Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. Jornalistas, estudantes e professores comentam a decisão do STF que declarou inconstitucional a exigência do diploma para o exercício da profissão. A aposentadoria espontânea requerida pelo empregado não rompe o contrato de trabalho. Isso você confere no Fique Sabendo desta edição. Ainda confira a entrevista com o juiz Edson Bacari, que fala sobre a responsabilidade social do magistrado. Não perca!